já se politizou bastante, mas ainda não gosta de política, né? A sua grande maioria, quando você vai fazer discussão, né? Quando você faz o debate com as pessoas, quando você manda um e-mail, você recebe resposta mal criada, porque as pessoas não querem fazer a discussão. Alguns dizem assim, eu não gosto de política, mas infelizmente a política rege a vida de todos nós. Todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui, que eu trouxe para o debate, são problemas gerados, né, pela política. A política cria os problemas e ela mesmo pode gerar as soluções dos problemas. Eu costumo dizer, a política atinge você querendo ou não, né? Ou pelo bem ou pelo mal, né? Se a rua da sua casa estiver esburacada, você será atingido pelo mal, porque você, né, vai quebrar seu carro, vai furar um pneu. E você participando ou não, se a rua da sua casa for asfaltada e for melhorada, você também vai ser atingido com uma qualidade de vida melhor. E assim acontece com tudo, né? Quando a gente não pensou na questão do apagão e a energia foi um problema no Brasil, todo mundo foi atingido. Ricos e pobres, todo mundo passou pelo problema de má gestão naquele momento da política de energia do Brasil. Então, não dá pra gente ficar aí dizendo mais que não discute, que não gosta, que não quer, que está tudo errado, né? Quanto mais a gente ficar à margem, mais as coisas vão continuar exatamente como estão. Era isso que eu tinha para dizer e fico aberto a isso nas perguntas. Obrigado. Então, senhores, quem tiver um questionamento, por favor, fique à vontade. Donizete, em relação à questão do transporte, é óbvio que hoje estamos cada vez mais nos preocupando com o transporte coletivo, transporte público coletivo. E aqui na nossa região, tudo passa por uma discussão regional. Sim, não dá para falar de metrô, de mobilidade, sem falar da região. No entanto, visto que nós estamos em Santo André, eu queria levantar com você, também pelo fato de você ser o vereador da nossa cidade, dois problemas que são recorrentes ao longo do tempo e não há solução. Um deles foi criado há algum tempo atrás, com muita reclamação da população, que é o terminal Vila Luzito, certo? Que encareceu mais algumas viagens de regiões mais afastadas até do próprio terminal. Porque antes o camarada demorava um tempo, ele pegava um ônibus e ele descia aqui com uma passagem só. Então, portanto, este exemplo suscita a discussão sobre um bilhete único para a cidade, que está no futuro um bilhete único para a região, desde que se combine as formas de distribuição disso. E um outro, que é muito mais antigo, é o seguinte, isso todo mundo sabe, como é que pode um cidadão que mora em Santa Terezinha, se ele precisa ir ao Parque das Nações, ele tem que vir primeiro para o centro da cidade? Era isso. Então, na verdade, essas discussões todas, eu já levantei na Câmara, inclusive eu fiz uma audiência pública em 2000, acho que quando o Klinger ainda era, inclusive, para discutir, e eu sempre vi em todos os governos, em todos os prefeitos, a ideia de que a gente ia implantar o bilhete único. Eu acho que, inclusive, na verdade não era um bilhete único, era você ter um bilhete que você tivesse uma hora e meia para você pegar quantos ônibus fossem necessários. Obviamente, se você implantasse isso, você resolvia o problema de quem mora em Santa Terezinha e quer ir, por exemplo, ao Parque Novo Oratório. Você tem algumas linhas que tentam, né, simular, passar aí pela cidade, rodar em alguns bairros, mas de fato é um problema grave. Agora tem uma questão. A implantação hoje do bilhete único na cidade de Santo André custaria por volta de 30 milhões de reais para a prefeitura. Por quê? Porque o empresário de ônibus, e aí ele também não deixa de ter as razões dele, ele não vai perder dinheiro, né? Ele não vai dizer, olha, eu dou um bilhete único, ele quer uma compensação, né? Tanto que São Paulo, se não me engano, isso aí também custa, né, em subsídios aí para as empresas de transporte, uma fábula. E hoje, Santo André não tem 30 milhões de reais para investir na questão do bilhete único. Então talvez tivesse aí ter uma discussão da participação do governo do estado, né, do governo federal, para investir aqui nessa questão. E acho que ela tem que ser regional mesmo. Até porque você também tem os ônibus metropolitanos, né?
que as pessoas também precisariam ter esse direito. A pessoa pega um ônibus para vir de Mauá a Santo André, daqui ela quer pegar um ônibus no centro para ir para outro lugar. Se ela não for beneficiada por esse bilhete, então precisaria ter uma integração com um trem. O modelo que é em São Paulo é um modelo interessante, mas como eu digo, nós vamos ter que buscar recursos para poder implantar isso aqui. Essa questão da Vila dos Ita, a gente também já tentou discutir algumas vezes, mas eles dizem que não podem fazer uma quebra de contrato, e quando foi feito com as empresas de ônibus, foi feito dessa forma. Eu acho que nós poderíamos discutir junto com isso aí, embora sejam pontos difíceis de ser tocados, a questão dos subsídios. O subsídio que eu digo é a pessoa que tem direito a andar de ônibus ou pagar meia passagem no passe do estudante, ou a pessoa que tem direito a andar mesmo, sem pagar, vários casos. Que a gente acha que é o empresário que deixa, né? Mas na verdade é o seguinte, o empresário onera o preço da passagem. Agora tenta tocar em pontos como esse para você fazer a discussão. As pessoas têm um preconceito danado. Por exemplo, o passe estudantil, será que ele seria mesmo necessário para algumas pessoas? Algumas pessoas que utilizam o passe estudantil não teriam condições de pagar o ônibus? Para que se sobrasse dinheiro para a gente investir em outras coisas, ou barateando a passagem, você pudesse implantar o bilhete único que beneficiasse o trabalhador? E mais do que o trabalhador, você tem um problema grave. A pessoa é desempregada hoje. Como é que ela sai da sua casa para procurar um emprego se ela não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus? Você tem tanta coisa para ser discutida, mas tudo passa por uma questão financeira. Eu entendo que o modelo da implantação do bilhete único seria a joia. Você tem um cartãozinho, 1h30 você pode pegar 2, 3 ônibus. Mas alguém já falou, e o trólebus? O trólebus entraria nessa discussão? Porque senão continua pagando 2 passagens, eu desço ali e pego o trólebus. Aí tem que ter uma discussão com a Metra, com o governo estadual. Por isso que eu acredito que essa discussão tem que ser feita aí a nível de consórcio e se precisar de recursos para implantar isso no primeiro momento, vamos fazer. E se não precisar de recursos, e se tiver uma forma da gente pensar os subsídios, repensar os subsídios, que é o direito que a pessoa tem de repente de andar de ônibus, porque o empresário de ônibus ele não faz caridade. Aliás, até as planilhas são poucas abertas para a gente fazer a discussão séria da questão do custo da passagem. Nessa linha, você inclusive não consegue ter uma frota de ônibus municipal que use um combustível limpo. Continua rodando com óleo diesel, boa parte dela. Não usa nem gás nem o álcool, que seria muito menos poluente, talvez mais econômico. Então não é infelizmente assim. É o que eu falei, talvez você tenha que discutir, as pessoas falam, pô, mas vai 10 anos, 15 anos está discutindo certas coisas. Mas talvez você tenha que discutir 20, 30 para ter solução para alguns problemas, porque ninguém quer abrir mão do seu pedacinho. Todo mundo quer manter o seu pedacinho, quer a solução dos problemas, mas olha, eu não abro mão de nada para o problema ser resolvido. Aí fica realmente muito difícil. Se ninguém ceder, Elisete, só que eu queria voltar à questão da história do morador da Santa Terezinha, que é preocupado. E aí a questão que eu levantei não é só uma questão de custo, é uma questão que tem logística. O camarada mora lá na Avenida Utinga, ele quer ir no Parque das Nações, ele não tem alternativa se ele não vir aqui até a estação. A discussão de uma circular também já está no bojo da discussão. Claro, e aí eu acho que não é tão complicado quanto o problema do bilhete único. É complicado porque eu te digo o seguinte, eu recebi uma demanda, se não me engano é o U26. Estou tentando, mas eu acho que a linha é o U26. Ela passa na Avenida Itamaraty, se eu não me engano. O pessoal, alguém que mora um pessoal que mora ali perto da André Ramalho e tal, que sobe, eu acho que 5 ou 6 quarteirões, se quiser pegar o U26, pediu se não dá